Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês dois fundos imobiliários de tijolo do segmento logístico que estão com dividend yield, ou no caso, uma rentabilidade superior a 10% ao ano. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu vou fazer aqui uma análise breve sobre cada um deles, porém cabe a cada um de vocês fazer um estudo mais detalhado sobre cada um deles, se for do seu interesse. Antes de irmos para o conteúdo, pessoal, peço por favor, me siga no Instagram. Recentemente eu fiz ele, então preciso aí do apoio e ajuda de vocês na divulgação. Se você tem aquele amigo ou parente que gosta de investimentos, especialmente em fundos imobiliários, fala com ele para me seguir. E se você também tem aquele parente ou amigo que você já falou várias e várias vezes para ele poder investir, mesmo assim ele ainda não se convenceu, quem sabe minhas postagens aqui pode convencer ele e dar a importância de se investir visando o longo prazo. Peço aí também você para se inscrever aqui no nosso canal, tem muito conteúdo bacana que vocês vão gostar. Falo aqui sobre vários fundos imobiliários, as estratégias que eu uso, fatos relevantes sobre cada um deles e apresento aqui vários fundos imobiliários e fiagros que são opcionais para você investir. Faça parte também do nosso grupo lá no Telegram. Tem conteúdo também diariamente, o pessoal troca aqui muitas ideias, eles compartilham aqui como estão seus rendimentos, os fundos que ele investe. Então vale realmente a pena você participar do nosso grupo lá no Telegram. Então peço o apoio aí de vocês, primeiramente na divulgação aqui do meu novo Instagram, beleza? Então vamos lá agora para o conteúdo. O primeiro fundo, pessoal, que eu quero apresentar para vocês é o SDIL. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 88,50. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 85,11, que foi a sua mínima, e os R$ 98,38, que foi a sua máxima. Ele está com dividend yield de 10,67%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e ele pagou aqui o valor total de R$ 9,44 por cada cota nos últimos 12 meses. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o valor patrimonial por cota, no caso, o preço justo do SDIL, é de R$ 97,57. Porém, como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 88,50. Então, no momento, ele está com desconto. E o desconto é de 9%. É exatamente o que o indicador P/VP está nos mostrando, que está de 0,91. Lembrando, para quem é iniciante, sempre que o P/VP de um fundo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P/VP ele estiver. No caso aqui do SDIL, o desconto é de 9%. Atualmente ele tem aqui um patrimônio de R$ 623 milhões, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele no momento R$ 565 milhões. Ele tem aqui um pouco mais de R$ 6,8 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Ele conta aqui com um pouco mais de 65 mil cotistas, tem uma liquidez média diária superior a R$ 701 mil e tem participação no índice Infix de 0,55%. Seu último dividendo anunciado foi de 83 centavos, isso corresponde a um rendimento no mês de 0,92%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e faz seu pagamento no 10º dia útil de cada mês, que nesse mês de março vai cair aqui no dia 14/3. Aqui embaixo podemos ver todo o histórico de pagamentos do SDIL. Pegar um tempo maior aqui, podemos ver que aos pouquinhos ele vem aumentando o valor dos seus rendimentos, especialmente aqui a partir do ano de 2020 para cá, ele vem pagando dividendos maiores. Aqui no último relatório gerencial do SDIL, vamos ver algumas informações relevantes sobre ele. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração e de gestão de 0,84% ao ano. Ele não cobra taxa de performance, o que é algo positivo. Ele é um fundo que começou aqui no dia 16/11 de 2012, então é um fundo aí antigo. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que no momento ele tem 5 ativos, então no caso 5 imóveis, que soma uma área total de 319 mil metros quadrados. Ele conta aqui com 15 inquilinos e sua vacância no momento é de 0,6%. Então uma vacância realmente baixa, o que é um ponto bastante positivo desse fundo. E seus contratos têm a duração média aqui de um pouco mais de 7 anos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos observar aqui que ele tem uma
dívida no momento de 176,4 milhões de reais. Foram de aquisições de imóveis que ele realizou. Aqui no relatório gerencial, lá nos comentários do gestor, ele fala sobre isso. Então, por isso que eu recomendo vocês sempre ler o relatório gerencial inteiro, principalmente o comentário do gestor. Então, ele tem aqui essa dívida ainda de aquisições e de CRIs a pagar. Porém, ele tem conseguido pagar tranquilamente. Aqui podemos ver a localização dos seus imóveis. Ele tem aqui 2 ativos no estado de São Paulo. Tem uma área total de 101 mil metros quadrados. 100% estão ocupados. No Rio de Janeiro, ele tem aqui também 2 ativos. Uma área total de um pouco mais de 96 mil metros quadrados. Ocupação de 97,9%. Então, ele tem aqui uma pequena vacância. E lá no estado de Minas Gerais, ele tem aqui um ativo que soma uma área total de 121 mil metros quadrados com 100% de ocupação no momento. Com respeito aos tipos de contratos desse fundo, 52% deles são contratos típicos. Contratos típicos, para quem não sabe, são contratos com uma duração menor, geralmente aí com 3 anos para baixo, e contratos atípicos corresponde aqui a 48%, que são contratos com uma duração maior, geralmente aí com 3 anos para cima. Com respeito ao indexador de reajuste, no caso, qual índice é usado para poder reajustar o aluguel dos seus ativos, em 55% deles é usado o índice IPCA e em 45% deles é usado o índice IGPM. Aqui também podemos ver quem são os seus principais locatários. Se destaca aqui os Correios, a empresa BRF, a Braskem e entre outras. E aqui também podemos ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. Os principais são do setor de e-commerce, de alimentação e do setor petroquímico. Aqui em cima vocês têm mais informações sobre cada um dos imóveis atuais do S-TIL. O segundo fundo, pessoal, é o HSLG11, ele também é um fundo de logística. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 76,40. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 76,16, que foi a sua mínima, e os R$ 98,51, que foi a sua máxima. Então podemos notar que no momento ele está aqui bem próximo das suas mínimas dos últimos 12 meses. Ele está com dividend yield de 10,67%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E ele pagou aqui o valor por cada cota nos últimos 12 meses de R$ 8,15. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é de R$ 104,88, porém, como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 76,40. Então, está aí com um belo desconto. E o desconto atual dele é de 27%. É exatamente que o P sobre VP ele está nos mostrando que está de 0,73. Seu patrimônio atual é de 1,3 bilhões de reais, porém, por causa do desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele 967 milhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 66 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele tem um pouco mais de 24 mil cotistas, tem uma liquidez média diária superior a 656 mil reais e tem participação no índice INFIX de 0,93%. Seu último rendimento anunciado foi aqui de 72 centavos. Isso vai corresponder ao rendimento no mês de 0,88%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e paga 10 dias úteis depois, que nesse mês de março vai cair no dia 14/3. E aqui podemos ver todo o histórico de pagamento de dividendos. Ele começou lá no final de 2020 e de lá para cá podemos ver que ele vem aumentando os seus rendimentos anualmente. O ano de 2022 foi maior do que o de 2021 e esse ano de 2023 já começou maior em referência ao ano de 2022. Aqui no seu último relatório gerencial vamos conferir algumas informações importantes desse fundo HSLG11. No momento ele tem aqui uma taxa de administração de 0,85% sobre o seu valor. Ele tem também aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o PERMAC, que no caso é 6,5% mais o IPCA. Descendo um pouquinho aqui também, como eu já mencionei com vocês, leiam aqui o comentário do gestor para que vocês possam ter ciência de como é que o fundo ele tem funcionado, o que é que está acontecendo com ele nos últimos meses. É além do comentário do gestor que vocês vão entender melhor como o fundo ele tem se desempenhado nos últimos meses. Aqui nós podemos ver que ele também é um fundo que conta aqui com 5 ativos. Sua vacância no momento é totalmente zero, então todos os seus imóveis estão 100% ocupados. E aqui vocês têm
o nome de cada um desses 5 ativos, a localização deles, o tamanho de cada imóvel, a participação do fundo, a inauguração de cada um deles. Somando todos os imóveis, soma-se aqui uma área de 456 mil metros quadrados. Aqui podemos ver quem são seus principais inquilinos, podemos ver a receita contratada por locatário. Seu principal inquilino é a Via Varejo. Tem aqui também o Açaí, a Bemol, o Comercial Esperança, a Renner, entre outras empresas. Que a Via Varejo é a sua principal inquilina, que corresponde a 40,7% da sua receita. Então tome cuidado com isso, porque se a Via Varejo, que é do setor comercial, do setor de varejo, vir a ter algum tipo de BO, pode acabar influenciando na receita desse fundo. Podemos ver aqui também que seu aluguel médio por metro quadrado no momento é de R$ 22,2. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que 80,3% dos seus contratos são típicos. Como eu já mencionei, contratos típicos são contratos com uma duração menor, e 19,7% dos seus contratos são atípicos, que geralmente são contratos com uma duração maior. Com respeito ao reajuste dos contratos, na maioria deles, em 89,2%, é usado o IPCA para poder fazer o reajuste, e em 10,8% dos contratos é usado o IGPM. Como eu já mencionei, com respeito à sua vacância, no momento ela é totalmente zero. E aqui no finalzinho vocês podem conferir mais algumas informações sobre cada um dos imóveis atuais do HSLG11. Aqui vocês têm mais algumas informações detalhadas. Então, como eu já mencionei, leiam o relatório inicial para que vocês possam assim entender como cada um desses fundos funciona e ver se realmente vale a pena investir neles. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí esses 2 fundos do setor de logística que atualmente têm pagado um rendimento superior a 10% ao ano. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.